Olá, turma! Falaremos hoje sobre membranas biológicas e transporte. Bom, as primeiras membranas surgiram a partir do momento em que houve uma delimitação de soluções no ambiente. E essas delimitações possibilitaram a gente diferenciar e terem características os chamados espaços internos ou intracelulares e os espaços externos extracelulares. Além disso, as membranas, elas apresentam várias funções, não apenas de delimitação, mas elas também participam do processo de movimentação de moléculas e íons da parte interna para a parte externa da célula e vice-versa, assim como também possibilitam a compartimentalização de espaços dentro da célula, formando, por exemplo, o que nós conhecemos hoje como as organelas. Então, você consegue separar tanto processos como compostos. Eu tenho um espaço delimitado específico para síntese de lipídios, um específico para obter energia de determinado composto. Então, eu consigo separar tanto os processos como componentes. Além disso, algumas características, 3 em especial, são muito importantes para qualquer tipo de membrana. Elas são flexíveis, ou seja, vai permitir um movimento e também um crescimento das células, como por exemplo em movimentação, o movimento ameboide. Já a função de serem autocelantes permitem que elas rompam e também que elas se fundam, ou seja, a fissão e fusão entre membranas pode ocorrer sem que haja um grande extravasamento do conteúdo interno. Isso é muito importante nos processos de exocitose e de endocitose. Outra função é a seletividade permeável a solutos polares, certo? Substâncias que são apolares se difundem facilmente pela membrana, porém, substâncias polares ou que sejam carregados, têm uma carga, ou seja, sejam íons, cátions ou ânions, eles têm a sua seletividade sendo permeável, então eles vão ter pontos específicos, situações específicas para que esse transporte ocorra de dentro da célula para fora ou vice-versa. Ou seja, a gente está vendo que as membranas, elas são barreiras não passivas, mas ativas, porque elas conseguem, com o seu arranjo, tanto de proteínas como de lipídios, elas conseguem ter proteínas que são bem específicas para funções específicas, como para catálise, para acelerar as reações, né? Para transporte de determinadas substâncias específicas, para adesão de moléculas, para receber uma sinalização externa, para organizar processos celulares de síntese de lipídios, de proteínas e também inclusive para transdução de energia na mitocôndria e nos cloroplastos. Então, aquele processo de captação de fótons na fotossíntese, tá? Para acumular aquela energia entre as moléculas, entre as ligações de carboidratos, para a gente ter a energia química, ocorre em membranas. Parte do processo ocorre nas membranas. Além disso, apesar de serem muito finas, tá? Elas são apenas uma camada dupla, que a gente chama de camada, uma bicamada. Elas são fininhas, né? E ocorrem no chamado espaço bidimensional. Ou seja, ela vai ter a largura e a altura e a movimentação das moléculas ocorre nessa bidimensionalidade, o que favorece com que as reações sejam mais eficientes. Lembrem do fundamento de química, né? De reações. Então, a reação ocorre apenas quando há a colisão entre as substâncias que vão reagir. Então, elas ficam sempre em movimentação, né, naquela energia cinética, e quando elas colidirem, é provável que ocorra a reação se a energia for suficiente para que a reação ocorra. Então, quando você tem um espaço bidimensional, a probabilidade dessa colisão é maior do que quando você tem um espaço tridimensional. Aqui eu trago para vocês um esquema do chamado mosaico fluido de membrana plasmática, tá? Aquela mesma ideia que nós vimos no ensino médio. Então, um modelo de mosaico fluido, ou seja, ela proporciona, é um modelo em que diz que as membranas plasmáticas, elas têm fluidez, ou seja, elas têm movimentação e adaptação de acordo com a necessidade. Nós vemos aqui
que ela basicamente tem uma bicamada lipídica, ou seja, a gente verifica que, por exemplo, se esse lipídio aqui for um fosfolipídio, nós teríamos a cabecinha fosfato, que vai entrar em contato com a camada de água que esteja aqui, ó, certo? E ela vai esconder na parte interna da sua bicamada, na parte apolar, as suas cadeias, que só tem carbono e hidrogênio, a parte apolar da molécula. Da mesma forma, a gente vai ter a cabeça polar, se isso daqui for um fosfolipídio, é a cabeça do o fosfato, e as suas cadeias, suas cadeias apolares na parte interna. Então, assim, a gente tem as partes apolares para dentro dessa bicamada desses lipídios e a parte polar, seja um fosfato, um esfingolipídio, a parte polar vai ficar para a parte externa da camada, que vai ser a parte externa da célula ou voltada para o citossol. Ok? Aqui nós temos a parte externa da célula, que é a parte interna, tá? Então, elas vão guardar essas partes apolares para dentro, o meio da camada. Esses lipídios vão ser apenas fosfolipídios? Não, nós podemos ter também esfingolipídios, certo? Nós temos também esteróis, certo? Como colesterol. Nós temos também presença de carboidratos nas formas conjugadas, como glicolipídios, glicoproteínas, tá? Nós temos também as proteínas que vão formar alguns dos meios de transporte. Podemos ter proteínas que vão atravessar a bicamada ou que vão estar em porções externas ou internas, tá? As proteínas chamadas periféricas, que vão estar interna ou externamente ligada à camada. Então, ela não vai atravessar, ela vai estar em apenas uma parte da camada. Assim, os principais componentes de qualquer membrana são basicamente proteínas e lipídios, tá? E lipídios. E eles vão representar basicamente toda a massa da membrana biológica. E podem ter também, como nós falamos, carboidratos, mas na forma conjugada com lipídios ou proteínas. E essa composição das membranas, elas vão variar tanto quantitativa como qualitativamente de estrutura para estrutura. Ou seja, se eu tenho um animal e um vegetal, a membrana de uma célula animal é diferente da membrana de uma célula vegetal, tanto pelo tipo de proteína e lipídio, como pela quantidade em que eles vão estarem presentes. E essa variação e essa composição específica, ela ocorre até dentro da mesma célula. A composição que você tem de uma membrana no complexo de Golgi é diferente da composição da membrana plasmática que é a membrana, né, externa que vai delimitar o espaço da célula. Então, ela é bem específica. E entre lipídios e proteínas, a variação maior ocorre entre as proteínas. Então, a variabilidade de proteínas de um tipo de membrana para outro é bem maior do que a de lipídios, certo? Isso torna o que nós chamamos de especialização funcional da membrana. Então, cada membrana vai ter a capacidade de fazer determinadas funções específicas que pode ser que outro tipo de membrana não seja tão eficiente. Aqui eu trouxe uma ilustração que eu gosto muito, que é a variação que se tem dos tipos, por exemplo, só de lipídios em membranas de hepatocytos de ratos. Por exemplo, aqui no primeiro nós temos a composição da membrana plasmática, né? Observa-se que ela praticamente não tem uma cor, a cor vermelha que representa a cardiolipina. Então, não se encontra cardiolipina praticamente em membrana plasmática. Mas já na membrana interna da mitocôndria, na externa, nos lisossomos, no retículo liso, você encontra. Encontra-se também grande quantidade de colesterol na membrana plasmática, enquanto que as quantidades no retículo endoplasmático rugoso e na mitocôndria, na membrana mitocondrial externa é bem menor e menor ainda na mitocondrial interna. Então, há uma grande variação.
O complexo de Golgi também não apresenta cardiolipina. São propriedades fundamentais das membranas no geral. É a permeabilidade e solubilidade, ou seja, nós podemos ter solutos polares ou que são carregados, eles são impermeáveis na membrana naturalmente, mas os que são apolares têm a sua permeabilidade facilitada na membrana. As membranas apresentam estrutura, como nós vimos, bem fina, de 5 a 8 nanômetros, e tem aquela aparência trilaminar, né? Você parece que tem aquela parte mais externa, outra parte interna e uma no meio. Então, dá a impressão de que são 3 camadas de substâncias, mas não são apenas 2. Bom, quando grupos de substâncias hidrofóbicas, como os lipídios, estão expostos a um ambiente polar, como a água, ou seja, eles são hidrofóbicos, então eles não têm afinidade com a água, eles têm fobia da água. Então, essas moléculas tendem a se unir, a se juntar de forma o mais ordenada possível para reduzir o contato que tenha com a água. E há algumas possibilidades de estruturas que podem ser formadas, as micelas, a bicamada e também as vesículas. E dependendo das condições e da natureza desses lipídios, nós teremos um formato diferenciado. Quando nós temos um lipídio em que a porção da parte polar, ela é maior do que a porção da parte apolar, nós temos a tendência de formação de micela. Já quando a gente tem mais um equilíbrio, nós temos a tendência à formação de bicamada. Se ocorrer a possibilidade de uma estrutura de bicamada, ela se dobrar e se ligar, essa parte aqui, se ligar com essa outra parte, nós teremos a formação de uma vesícula, onde terá moléculas de água na parte interna, certo? E moléculas de água na parte externa. Aqui nós temos alguma ilustração de algumas vesículas, de membranas, né? Tanto da plasmática como em vesículas e também no complexo da rede de Golgi e outros, para vocês verem que tem uma grande diferenciação. Por exemplo, nas vesículas que fazem o transporte, né, de substâncias de alguma organela interna até chegar à membrana plasmática, nós temos mistura de esfingolipídios e de colesterol na parte interna e na parte externa, nessa parte aqui, ó, nós temos fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina na parte externa. Por quê? Porque, como nós vemos aqui, quando esse conjunto de fosfatidilenolamina e fosfatidilserina, elas vão fazer a fissão com a parte interna da membrana plasmática. Então, nós vemos que a bicamada, ela não apresenta a mesma constituição. A constituição dessa parte, metade externa da bicamada, é diferente da parte interna da bicamada. Nas membranas podem existir 3 tipos diferentes, né, de proteínas, que são as chamadas proteínas periféricas, as integrais e as anfitróficas. As integrais de membrana, elas são firmemente associadas à bicamada lipídica, tá? Tendo a possibilidade, né, de serem removidos apenas com alguns tipos de agentes que vão causar reações hidrofóbicas, como por exemplo os detergentes e alguns agentes desnaturantes, solventes orgânicos. Já as proteínas periféricas de membranas, elas vão se associar à membrana por interações eletrostáticas e ligações, por exemplo, de hidrogênio, podendo serem liberadas por algum tratamento relativamente brando, que vai quebrar essa interação eletrostática ou as ligações de hidrogênio, como, por exemplo, o uso de uma substância com um pH mais alto. Já as denominadas proteínas anfitrópicas são proteínas que vão estar presentes tanto no citossol da célula, como em associação com as membranas.
E podem ser que essas proteínas, elas estejam quando necessário, em vesículas no citossol, e quando forem acionados por algum sinalizador bioquímico, elas fazem a sua movimentação e se incorporam a um determinado tipo de membrana. Trouxe aqui para ilustrar aquela configuração, né, da estrutura secundária das proteínas, como elas ficam mais ou menos, né, dentro de uma camada bilipídica de uma membrana. Aqui nós temos, ó, o modelo de hélice, ó, certo? De várias proteínas juntas, uma da outra, formando um canal, né? Nós temos aqui na parte de baixo, formando proteínas integrais, que são aquelas que atravessam a bicamada. E aqui um exemplo da chamada bacteriorhodopsina, que ela tem 7 sequências internas aqui, ó, hidrofóbicas, então ela tem 7 hélices dentro da bicamada e ela consegue atravessar, né, toda essa bicamada lipídica. E elas têm uma função principal de bomba de prótons, acionada principalmente pela presença da luz e densamente empacotada em arranjos regulares nas membranas, denominadas de membranas roxas, de bactérias do tipo Halobacterium salinarum. Então, nós temos aqui, ó, várias porções de alfa-hélice, no caso 7, de uma proteína que vai atravessar essa membrana plasmática. Há também o exemplo do outro tipo, né, da folha beta ou beta preguiada, em que nós temos aqui os chamados estilos de barril beta, né? Um exemplo são as purinas, que são proteínas que vão permitir que certos solutos polares atravessem a membrana externa de bactérias, como por exemplo as gram-negativas, como a E. coli. Então, essas estruturas chamadas de barris beta ou barris B, tem muitas fitas revestindo uma passagem, né, como se fosse um túnel, né, polar, atravessando a membrana e permitindo assim que substâncias específicas atravessem essa camada, mesmo sendo polares. E para finalizar esse último vídeo, aqui eu trago uma ilustração, né, de alguns modelos de proteínas, né, que estão na membrana, que atravessam, são transmembranares, que atravessam a membrana, que tem uma face de um lado e uma face do outro da membrana, da bicamada lipídica, em que, se você conseguir identificar quais os tipos de resíduos, como por exemplo, alguns que são bem típicos, como a tripsina e a tirosina, você consegue identificar que tipo de proteína está em maior quantidade naquele tipo de membrana e assim identificar que organela ou de que tipo de célula você está trabalhando. Falaremos sobre dinâmica e transporte no próximo vídeo. Vá ao vídeo 2.